oração. Amém? Salmo 143 fala da súplica por libertação. Atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade e segundo a tua justiça. Aqui é o salmista clamando ao Senhor, para que ele venha ouvir e responder as orações segundo a fidelidade de Deus, E no verso 2, não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. A palavra diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, se todos pecaram, haveria juízo contra todos nós. Aqui o salmista clama, não entres em juízo com o teu servo, pois à vista de Deus ninguém pode ser justo. Agora, o que nós fazemos e o que acontece? Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito. Por isso dentro em mim esmorece o meu espírito e o coração se vê conturbado. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. Então, a ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Então tem um hino que fala, os próprios salmos falam eu sou como terra seca que necessita de água. Então nós necessitamos de quê? Nós necessitamos de Deus, porque em Romanos 8:1 ele diz o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Agora, o que aconteceu? Aí você vai no livro de Apocalipse, você vai ver algo assim, no capítulo 12, a partir do verso 7. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão que é o diabo, Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Então eles não têm lugar no céu. O que é isso, Vamos desmiuçar isso. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O que aconteceu? Houve uma batalha no céu. Foi expulso, o diabo foi expulso do céu. Para onde que ele foi? Ele foi mandado para a terra, ele foi atirado para a terra. Então, ele comparecia diante do trono de Deus e acusava todos, acusava a humanidade. Se você vai no livro de Jó, no capítulo 11, você vê ele acusando Jó. Ele compareceu diante do trono de Deus e acusou Jó. Deus fala com ele: você
viu lá na terra o meu servo Jó, homem bom, reto, fiel, que se desvia do mal, não há na terra homem como ele, né? Deus dando bom testemunho de Jó, mas o diabo, ele arrumou uma acusação. Olha bem, Deus dando bom testemunho a respeito de Jó, o diabo arrumou uma acusação. E qual foi a acusação? Também pudera, né? O Senhor deu tudo para ele, tudo que ele pede o Senhor dá, né? O Senhor o cercou de proteção, não deixou tocar nele, então toca-lhe, né? No que ele tem e nos ossos dele. Então, aí houve a acusação no céu, né? Ele compareceu diante do trono de Deus para acusar Jó. Agora, mas o que houve agora com Jesus? Jesus venceu, ele expôs a Satanás, né, para vergonha e horror eterno na cruz do Calvário. Então ele venceu essa questão da acusação. Se você vê lá os dois ladrões, os dois estavam lá, e um blasfemava contra Jesus, falava contra Jesus, mas o da direita, né, ele diz o seguinte: você nem teme a Deus estando em igual condenação? Olha bem, você nem teme a Deus estando em igual condenação? Então, esse que reconheceu, né, nós merecemos essa condenação. Olha bem, nós merecemos, mas ele não, ele é justo. Então, o que derivou disso? Ele obteve salvação. Ele era bom. Tem pregação que fala o bom ladrão, né? Não, ele era transgressor tanto quanto o outro. Então, na terra tem isso, na humanidade tem isso. Todos são transgressores, tantos uns como os outros. Agora, a questão está na acusação. Então, se você estiver em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Ele não tem como ir diante do trono e te acusar, mas é preciso você vencer essa batalha aqui, porque Satanás ficava no céu, diante de Deus, acusando, mas ele foi expulso de lá. Diz aqui: todavia não prevaleceram, mas nem se achou no céu o lugar deles, né? Do dragão, seus anjos. Então no céu não achou mais lugar para eles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, ele veio para a terra, e então ele tem que mudar de estratégia, ele tem que mudar da forma dele agir. Então ele não pode ir diante de Deus e acusar nós, acusar você. Agora, nós devemos calar. Isso é um ofício nosso, isso é um esforço nosso. O que? Crendo nas Escrituras, crendo, né? Diz aqui que nós vencemos ele. Então ele acusa na terra agora. Ele vai acusar na terra. Agora, quem que ele vai acusar? Deus? Não. Ele vai acusar aos que são de Deus. Ele vai acusar as pessoas. Ele vai querer te acusar. Agora, como nós fazemos calar o acusador? Então ele precisa ser calado. Como nós vamos calar o acusador? Andando em espírito, e jamais satisfazendo a concupiscência da carne, né? O que é isso? Santidade, santificação. É um processo. Então, as nossas paixões humanas, elas devem ser crucificadas. O velho homem deve morrer. Para quê? Para que não venha produzir obras da carne. Aí você vai calar o acusador. E como calar o acusador, né? Buscando o esconderijo de Deus. Os que habitam no esconderijo de Deus, né, do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas o que ele quer fazer? Quer afligir as pessoas, quer afligir
os que são de Deus. Então ele arruma a acusação para falar diretamente aos que são de Deus. E aí os que são de Deus, eles têm uma batalha a vencer. Fala que as armas, né, as nossas armas dessa guerra, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, a acusação do diabo contra nós, contra o povo de Deus, ela pode ser até razoável, ela pode ser até verdadeira. Agora, o que devemos fazer? Devemos pelejar, devemos lutar, né? Lutar com as armas celestiais, né? Não com armas físicas, porque e nem contra as pessoas, né? A nossa luta não é contra sangue e carne, né? É contra esse espírito que vai querer nos acusar, que vai querer não, ele acusa, ele vai te acusar, ele vai arrumar acusação de toda a ordem. Ele arrumou uma acusação para Jó andando nos caminhos de Deus, ele foi lá acusar Jó, ele arrumou um jeito, né? Também pudera, né? Quer dizer, na verdade está acusando até Deus, né, de ter premiado Jó, né? E a acusação vai cair sobre quem? Vai cair sobre Jó, que é servo de Deus. Então você que é servo de Deus, né, tem a acusação peleja. Agora, como nós devemos fazer? Recorrer aos méritos de Jesus, porque nós o vencemos. Como nós vencemos ele, né? Como nós vencemos ele aqui? Eles, pois, o venceram. Como vencer isso? Eu sei que todos nós debaixo de acusação. O diabo é o acusador. Ele é o acusador, ele é o inimigo. Ele quer te separar de Deus. É isso que ele quer fazer. Então, ele quer tirar o brilho da salvação, a alegria da salvação, a esperança da salvação, né? Porque ele não pode te tocar, né? O maligno, os que estão em Cristo Jesus, o maligno não lhe toca. Então, né, eles pois venceram por causa do sangue do Cordeiro. Quer dizer, nós recorremos aos méritos de Cristo, que pagou o título da dívida que era contra nós, né? Que ele obrou justiça a nosso favor, derramou seu sangue, né, pagando a dívida que era contra nós. Mas nós estamos na terra, então nós precisamos vencer isso. Então pessoas ficam paralisadas da fé por causa de acusação. E como ele vai acusar? Ele vai trazer pessoas, ele vai trazer sistemas, e ele vai querer falar aos próprios ouvidos, e as pessoas vão achar que é o próprio pensamento das pessoas, e a pessoa vai ficar abafada, oprimida, aflita, né? Vai ter um peso sobre essa pessoa, né? Fala assim, Deus é bom, Deus é isso, mas né? Acontece isso comigo, olha, me acusa lá do passado, me acusa do presente. E a palavra diz que não há um só justo, nem um sequer, não há um só justo que pratique o bem e que não peque. Então, na terra, né, tem as circunstâncias que levam as pessoas à transgressão. Agora, o que nós não podemos fazer é continuar nelas, né, continuar no pecado, na transgressão, né, aí passa a ser iniquidade, transgressão repetida, né, quer dizer, não houve arrependimento. Então nós precisamos recorrer aos méritos de Jesus. Ele nos perdoou, né, a dívida que era contra nós, mas nós precisamos lutar como? Buscando o abrigo de Deus, o esconderijo do Altíssimo. Aí nós vamos o quê? Descansar, porque aí nós vamos calar o diabo por causa da palavra do testemunho que deram. Então, a palavra é o quê? A palavra veio de onde? Né? A palavra é quem? A palavra é Jesus, né? Ele trouxe para nós a palavra de Deus, o maná que desceu do céu, o pão vivo que desceu do céu, que alimenta nós. Então ele nos dá armas espirituais. Então, como eu vou habitar no esconderijo do Altíssimo? Né? Andando em espírito, e jamais satisfareis a concupiscência. O que é concupiscência? É um desejo desenfreado. Quer dizer, a pessoa quer, a pessoa deseja,
mas não passa pelo crivo de Deus. Ela produz o que? Fruto da carne. Quando as pessoas falam carne, pensa que é um corpo físico, mas aqui são os desejos humanos, né? A maldade humana, a iniquidade humana, né? A disposição humana para o mal, quer dizer, para produzir frutos, né? Obras da carne, né? E se nós vamos no livro de Gálatas, ele diz, né? Ele diz claramente, no capítulo 5, verso 16 em diante, né? Ele diz aqui: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, que é os desejos desenfreados. Eu quero isso, eu vou fazer isso, eu vou tomar essa decisão. Calma, é conforme a palavra de Deus? É conforme o Espírito? Porque Ele ditou para nós leis espirituais, como que nós devemos andar, como nós devemos pensar, que nós devemos praticar, obrar. Então, e não satisfaça a concupiscência, o desejo desenfreado. Quer dizer, muitos têm o quê? Uma teimosia. Eu vou fazer porque eu quero fazer, né? Ninguém manda em mim, né? Então ele é um teimoso, ele é um obstinado. E não há quem o convença. Falou: esse caminho não é certo. Você já viu uma pessoa que está tomando a decisão, você sabe que a decisão é errada, né? Que o caminho que procurou é errado, você fala com ele, mas ele não cai em si, como o filho pródigo, né? Ele sai da casa, né? E ele achando que está certo, vai me dar a minha parte da herança. Que herança? O pai é vivo, rapaz, calma lá. Não, eu vou agora viver a minha vida do jeito que eu quero, Ele foi produzir o quê? Ele gastou tudo dissolutamente. Mas a questão não é só o dinheiro que ele pegou, ele está gastando a vida dele dissolutamente, porque ele foi para produzir obras, né? Obras da carne. Foi gastar com meretriz, foi, né, viver do jeito que ele queria, tá? Mas houve nele o que? Algo. Ele caiu em si. Então ele era um obstinado. E nós precisamos orar para repreender a obstinação. Porque às vezes tomamos decisões erradas, procedimentos errados, e ninguém nos convence de que nós estamos fora da lei do Espírito, né? A lei do Espírito, né? Traz absolvição e não condenação. Então, andando em Espírito, porém andai em Espírito. Aí você vai calar o inimigo, você vai calar o diabo. Porque o que Deus quer, né? Ele expulsou o rebelde do céu, a verdade foi essa. Mas atirou para a terra. Ele atirou o diabo para a terra. Agora, qual que é a vontade de Deus? Que a terra seja igual ao céu, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. No céu, 1000 maravilhas, não tem condenação, não tem tristeza, não tem choro, né? Mas na terra há violências, há roubos, há obstinações, há teimosias, né? Há resistência contra as coisas de Deus, a resistência, a rebelião, né? A discórdia, contendas, maledicências, murmurações, tudo isso é a obra da carne, né? Ele fala, mas aí há uma guerra, uma peleja, porque a carne milita contra o espírito, ela guerreia, né? Ela quer algo, né? que no primeiro momento a satisfaça, ela vai atrás de algo que a seduz, porque o diabo é o sedutor, que ele atrai com aparente vantagem, com aparente satisfação, né? Então nós precisamos tomar cuidado com a nossa satisfação, ver se ela vem do Espírito ou se é obra da carne, o que a gente faz. Então, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne, porque são opostos, não tem negócio,
entendeu? Não tem acordo entre a carne e o espírito, né? Carne aqui, né, repetindo, para que não haja dúvida, é a disposição humana, né, de produzir obras da carne. A obras da carne, ele vai dizer o que é obra da carne, ele vai dizer, vai falar, né? Oposto assim, para que não façais o que seja do vosso querer. Então, por isso que, né, aquele que não renuncia tudo que tem não pode ser meu discípulo, né? Então, renunciar as obras da carne, a vontade. Então ele nos reduz, né? Pedro, né, esmurrava a si mesmo para reduzir o seu corpo à escravidão, mas é uma escravidão que liberta. Para quê? Para andar nos caminhos de Deus, fazer a vontade de Deus, porque Pedro sempre pisava fora, né? Ele era sanguíneo, né? Ele até para perdoar. Como é que eu devo perdoar, Senhor? Mas ele foi Jesus. O Senhor está andando, se é o Senhor mesmo, manda que eu vou andar sobre as águas. Então ele era atirado, né? Mas ele o que? Ele se disciplinou, né? Ele esmurrava o corpo para reduzi-lo à escravidão. Quer dizer, mas a escravidão que liberta, a escravidão que vai nos colocar para produzir os frutos do Espírito e não obras da carne, né? Porque quando assim fazemos, nós estamos recorrendo aos méritos de Jesus, porque Ele é o santo, né? E nele não há pecado, Ele é santo, Ele é o homem perfeito, e Ele se sacrificou por isso, Ele pagou a dívida. Então, aí, quando produzimos fruto do Espírito, andamos em Espírito, nenhuma condenação há. Agora, mesmo assim, o diabo vai querer acusar, vai querer falar: ah lá, ficou fanático, agora só pega esse livro, só lê esse livro de capeta, agora ele fala que é crente. Esses crentes são de intelecto baixo, né? São burrinhos, né? É a acusação que ele quer fazer. Mas se você estiver produzindo fruto do Espírito, ele vai calar, e você vai ter autoridade para amordaçar a boca do acusador. Aí você vai dar o que? Testemunho, é o que ele diz aqui, né? E pelo testemunho que deram. Então nós devemos na terra testemunhar das grandezas de Deus, do amor de Deus, da absolvição que nós recebemos, né? Da justificação, né? Da filiação. Sou filho do Todo-Poderoso, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estou em Cristo Jesus. Cala-te, ó inimigo, não é? Então, agora nós damos testemunho não somente com a boca, não é? Mas também com o nosso procedimento. Às vezes você não fala nada, né? Mas o seu andar, o seu falar, o seu agir testifica a teu respeito. Foi o que aconteceu com Pedro lá no átrio, quando Jesus foi levado preso, né? Chega a criada para ele: você é um deles, né? Você é um deles. Não, nem conhece esse homem. Não, você fala como eles, você anda como eles, você se parece com ele, né? Então, essa é uma identidade, né? De parecer, de andar junto, de um testemunho até silencioso. O seu proceder, o seu exemplo, né? Fala mais alto, fala alto, né? Então, a palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida, mesmo ameaçado, mesmo, né, perseguido, você mantém um testemunho, né? Vi ontem, né, um vídeo lá na Nigéria, né, eles matando cristãos, estão matando os cristãos, né? E o que eles fizeram? Foi para um átrio lá e estão louvando, estão orando, mesmo em face da morte, não estão amando a própria vida. Quer dizer, está dando testemunho.
E Deus vai construindo a sua igreja, o seu reino, sobre sangue dos santos. Nunca vai acabar. Quantas perseguições teve, né? Então, o sedutor de todo mundo foi atirado à terra. Então, as armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas, né? Se a ideia que nós fazemos errado, ela precisa ser anulada. Então, e trazendo todo o pensamento cativo à obediência de Deus. O que quer dizer? Nós devemos pensar conforme a lei do Espírito. É isso, né? Aí nós vamos andar no Espírito. Agora, porque o Espírito vence sempre, né? Foi isso que Jesus falou. A carne é fraca. Ele falou que a carne é fraca, né? Isso quer dizer o quê? Que o Espírito é forte. Você já viu as oposições que vêm contra você? Os ataques que vêm contra você? Se você ficar aí são ataques da carne, são condenações, são censuras, são críticas, são perseguições, são mentiras, são injúrias, né? Mas se você ficar em espírito, não prevalece, elas caem tudo, porque o espírito prevalece. Porque o mundo é espiritual, né? Nós estamos aqui no mundo natural, no mundo físico, mas o que manda é o espírito. Então, quando ficarmos em espírito, nada pode te condenar. As injúrias que falaram, Deus transforma as maldições em bênção. Deus transforma desertos em rios caudais. Agora, para que nós venhamos a vencer, nós devemos ficar em espírito, andar em espírito, e jamais entre na concupiscência da carne. Quer dizer, né, quando falarem mal de você, você não vai tirar satisfação, você vai ficar em espírito, vai ficar na oração e produzindo frutos do espírito. Aí o que vai acontecer? Aquilo não vai te atingir, porque você sai da terra, né? Na verdade é isso, você entra no mundo do espírito. Então, né, nenhuma condenação há. Para quê? Para os que estão em Cristo Jesus. E como estar em Cristo Jesus? Recorrendo aos méritos de Cristo. Recorra sempre aos méritos de Cristo. Quer dizer, saiba que Ele já pagou a tua dívida, né? Você foi justificado. Então nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E outra coisa, produza, ande em espírito, e jamais satisfaça, né, os desejos da carne. Por exemplo, quando vem falar mentira a teu respeito, vem te acusar, qual que é a disposição primeira? É você dar o troco, é você retribuir, né? É você reagir. Eu vou na justiça, eu faço isso, eu vou acertar a conta. O que você deve fazer? Se você estiver em espírito, recolha-te, né? Vai testemunhar do amor de Deus, né? Do que Jesus fez por você, e fique em paz, porque Jesus é o príncipe da paz. É isso, né? E quem vai, aí quando você se cala, quem vai advogar a tua causa é o próprio Deus, é o próprio Jesus, e com Ele ninguém prevalece, sem Ele ninguém prevalece. E você, na ofensa, você se recorre aos méritos de Cristo, e aí a acusação vai calar, a acusação não vai prevalecer, né? Tivemos muitas experiências a esse respeito, quando começaram falando tanto, mentindo, tanto de acusação, né? Qual foi a oração? Ô Senhor, quando falar mal, quando vier com esse tipo de coisa, levanta anjos como advogados, levanta anjos como advogado para fazer a nossa defesa. O Senhor é o juiz reto,
O Senhor é juiz reto, né? O justo juiz, reto no seu agir e justo no seu julgar. Meu Deus, aí vieram testemunha, fulano falou, mas aí eu não aceitei. Quer dizer, é o anjo Deus usando para fazer defesa. Deus te defende, mas fica em espírito, né? Saia do métier do diabo, porque quem acusa é o diabo. Não se deixe usar por ele. Não, mas eu sou de Deus. Mas se você abre a sua boca para ficar acusando, né? Você está fazendo papel de quem? Papel do diabo. Está comendo da comida do diabo, do acusador. Por isso que nós fomos feitos para abençoar e não para amaldiçoar. Porque quando você abençoa, você está o quê? Na lei do Espírito. Se você amaldiçoa, você está o quê? Nas obras da carne. Então, ele diz aqui, ele descreve, né, em Gálatas, mas, então, há uma guerra mesmo, né? Tem coisa que a gente quer fazer e fala, opa, isso não pode, porque não confere com a lei do Espírito, e eu quero andar em Espírito, né? Jesus trouxe para nós a lei da não resistência. Lei da não resistência. O que é isso? Né? Vem os ataques, vem acusações, você não reage. Não reage. O interessante disso, que os que obram com as trevas, com os espíritos de trevas, eles sabem muito mais, eles sabem disso. Se você atacar eles, eles não vão reagir, mas eles vão lá no mundo espiritual para te pegar, para enviar os espíritos guia deles para te causar mal. Agora, quando nós calamos, o que Deus faz? Manda anjos. Ele vai mandar anjos, porque está na lei do Espírito. Está na lei do Espírito, nada vai te atingir, né? Pode você às vezes ficar aflito, né? Querer, né? Ficar no primeiro momento, mas você entra em paz. Você não, Jesus, o Senhor é meu advogado, defende a minha causa. Pronto, acabou. Aí ele vai entrar em ação, né? Então, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei, né? A lei era o que? Dente por dente, olho por olho. Fez isso? Você vai receber em troca, né? O Espírito não. Ele justifica, ele absolve pelo mérito de Jesus. Pelos méritos de Jesus, não nosso, não justiça própria. Porque os nossos atos de justiça são como trapos imundos diante de Deus. O que é um trapo imundo? Aqui que, né, limpa o chão, né? Toda a sujeira do chão está ali, né? Então os nossos atos de justiça não podem se comparar, né? Não podem nos tirar do peso da lei. Mas o que nos tira e absolve e nos justifica são os méritos de Jesus. É a lei do Espírito, porque Jesus fez a lei e praticou a lei do Espírito, né? Ninguém tira a minha vida, eu mesmo dou. Quer dizer, é a coisa mais tremenda que isso, né? Ele podia reagir? Eu podia, né? Aí Pedro, Jesus é preso ali, é detido. Pedro estava com a espada embaixo da capa, ele corta a orelha do soldado Malco. Aí Jesus, né, vai lá e conserta o negócio, não fica nem cicatriz. Fala, guarda a tua espada. Se eu quisesse, olha o que Jesus falou, se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai 12 legiões de anjos e ninguém me levaria. Meu Deus, né? Se eu quisesse, né? Mas ele queria, né? Ele estava na lei do Espírito, ele não reagiu, ele entrou na obediência, né? Ele entrou na não resistência, né?
Como se cumpririam as Escrituras? Como se cumpririam? Então as Escrituras devem ser cumpridas a nosso respeito, não se arvore contra ela, né? E se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai 12 legiões de anjos, 72 mil anjos, e ninguém me levaria, nem o exército romano me levaria, né? Então é o que a oração que ele faz: ó Senhor, se pudesse, né, passa esse cálice de mim, mas contudo seja feita como tu queres e não como eu quero. O que Deus quer de nós? Ande no Espírito, ande no Espírito, e não faça o que é do seu querer. Não ande teimoso e nem obstinado, né? Por isso, né, muitos falam orando de joelho, prostrando diante de Deus, mas às vezes prostra, às vezes joelho, mas por dentro está de pé, está obstinado, né? Você conhece a obstinação, que os obstinados eles andam com o queixo para cima. É obstinado, não quer se render ao Espírito, né? A oração é diálogo com Deus, né? Porque muitos falam de Deus, mas a questão, aí muita gente fala, né? Muita gente fala de Deus, mas nós precisamos falar com Deus. Você só vai conhecer a lei do Espírito falando com Deus. Vai nos corrigir, vai nos amandar, né? Para a glória de Deus. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são, né? Não precisa nem falar, né? Está tudo aqui, né? Isso é dever de casa, né? Você vai meditar lá, né? São prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro que como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, que tais coisas praticam. Nós praticarmos obras, né? Obras da carne, nós estamos na terra, nós estamos no mundo natural, vamos sofrer as consequências do mundo natural, né? As resistências do mundo natural, e vão ficar expostos às condenação do diabo, o acusador, vai vir a acusação sobre nós, né? Agora, se sairmos disso e vamos produzir frutos do Espírito, aí não tem condenação. Aí Deus cala isso. Isso bate e cai. Ele não vai produzir efeito nenhum, né? Mas o fruto do Espírito é amor, né? Poxa, produziu amor, anda em amor. Amor é diferente de afeto, tá? As pessoas confundem muito com o negócio de afeto, né? Com cordialidades, né? Com sorrisos, com recepção, né? Não, você ama, né? É diferente. O que ama quer o bem, o que ama quer o melhor, o que ama abençoa, né? Então, o fruto do Espírito é amor, alegria, né? Essa alegria também não é ficar rindo, não, né? A pessoa está rindo, né? Esse é um tipo de alegria, não resta dúvida, mas tem uma alegria interior, uma alegria que vem da esperança de quem recebeu a salvação, de quem vai ser salvo. Então, paz, né? Se anda em conflito, está errado. Ora, até conseguir a paz. Jesus é o príncipe da paz. Longanimidade é paciente. A longanimidade é uma paciência da paciência, né? Se você vê algo errado, você fica paciente. Você não vai lá na mesma hora dar a bordoada, né? Você vai ter a longanimidade, né? Benignidade, né? Bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Olha, então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
E estar em Cristo Jesus é andar em espírito. Que as pessoas têm uma presunção: eu sou de Deus, eu confessei Deus, mas anda dissolutamente, vive dissolutamente, pensa dissolutamente, e é um carnal, né? Carnal. E agora, isso é buscar a lei do Espírito, andar em Espírito, é um processo. Deus vai nos corrigindo toda vez que a gente, né? Por isso que Ele deu o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai nos confrontar, Ele nos confronta, e para reduzir a nós a obediência da prática dos frutos do Espírito, né? E por isso fala que Ele nos constrange, né? Nos constrange. Deus vai ficando, né? E se vai reiterando, Ele vai constrangendo mais ainda. Então a palavra diz que Jesus é a rocha, né? Ele é a pedra, né? Quem cair sobre ela será feito em pedaços, quem sobre ela cair será reduzido a pó. Então Jesus entra para arrebentar, né? Tirar o que Ele não quer, né? Ele quer que a gente ande em espírito. Aí, né? E para andar em espírito, reconhecer os méritos de Jesus, dar testemunho, né? Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Libere sempre a palavra, fale sempre a palavra. A hora que você falar a palavra, os anjos vêm e vão executar a palavra, porque eles são obedientes à palavra de Deus. Então Ele vai executar a palavra de Deus, né? Então, por isso que nós devemos testemunhar. E aí o que vai acontecer? Vai calar a boca do acusador, do testemunho que deram, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quer dizer, ele vai jogar todas as fichas. Então, a palavra nos leva: fique vigilante, fique no temor de Deus, na vigilância. Não queira ser obstinado em obras da carne. Não fique obstinado, não fique teimoso, né? Mas reduza o seu corpo à escravidão, né? Consulte sempre as Escrituras, porque elas são o testemunho de Deus. Por isso que a palavra, né, de Deus fala: sede santo, porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá a Deus. Quer dizer, ser santo, ser separado para produzir frutos do Espírito, e aí condenação alguma cairá sobre ti. Mas fique esperto, porque Ele, mesmo você na prática do exercício do Espírito, Ele vai querer te acusar. Mas se você recorrer aos mestres de Jesus, você vai calar a boca dele, você vai amordaçar o diabo, o acusador, né? Ele não pode, né? Jó, ele foi lá no trono, né? Antes ele tinha acesso, né? Estamos entender isso, né? E arrumou a acusação, e ele vai sempre arrumar a acusação. Se você tiver errado em alguma coisa, ele vai te acusar, aí vai ter razão, né? Mas você andando certo, você procurando as coisas de Deus, andando, dando bom testemunho, ele vai querer te acusar. Mas aí você vai o quê? Vencê-lo. Você vai andar em vitória, porque você está em Cristo Jesus. Se você estiver em Cristo Jesus, você está habitando no esconderijo do Altíssimo. Então você descansa. Habitar aí não é um lugar, é um estado, né? É um estado. Você habita, né? Você está no Espírito, produzindo frutos do Espírito, e aí
nós vencemos o acusador de nossos irmãos e nosso, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, Deus te abençoe. Glória a Deus. Deus nos chama para novidade de vida, para domínio próprio e produzir frutos do Espírito, em nome de Jesus. Receba graça multiplicada sobre a tua vida, paz, alegria, avanço, triunfo, em nome de Jesus. Seja mais do que vencedor em Cristo.